Olá, pessoal. Voltamos agora para tratar do estudo de caso. O que eu gostaria de antemão conversar com vocês é que o estudo de caso, ele está relacionado àquilo que é o próprio enfrentamento das expressões da questão social. Quando nós julgamos que os usuários dos atendimentos do serviço social, eles chegam até a nós com uma série de demandas, a gente não deve pressupor que essas demandas elas estão manifestas de forma isolada, mas a gente precisa entender que elas somam-se numa realidade, tá? Que é concreta, que está no cotidiano desses usuários. Quando nós identificamos alguma dessas situações que se constituem em violação de direitos, nós somos ali, né, convocados, né, recrutados para a realização do estudo social, né? O que o estudo social representa é uma leitura crítica, tá? A busca de compreensão e de aprofundamento dessa realidade, submetida a uma análise técnica crítica, que vai traçar um plano, né, vamos pensar assim, para a sua superação, para o seu enfrentamento. Quando nós estamos, né, diante dessa realização de um estudo que vai se aprofundar nessa existência, né, nesse cotidiano dos usuários, nessa trama de situações que acontecem no seu cotidiano e que muitas vezes se constitui, né, num quadro de violação de direitos, nós estamos realizando um estudo social. Só que o estudo social, primeiramente, para que ele possa ser até elaborado e pensado, é necessário que a gente tome, né, ali um apanhado de tudo que está acontecendo, né, para que a gente venha identificar qual o caminho a ser construído desse enfrentamento. Então, a gente pode dizer que a relação que existe entre estudo social e entre estudo de caso é exatamente, né, a uma tomada de decisão profissional, tá? Onde serão analisados os caminhos, as ferramentas, o percurso para idealização e construção desse estudo de caso. Então, quando nós estamos nessa fase inicial, né, de receber essas demandas, tá, fruto de uma história dos nossos usuários, e nós estamos ainda nessa fase de análise, a gente está, né, numa dimensão ainda do planejamento dessa instrumentalidade. Então, é bem importante que é uma fronteira muito tênue, né? Em geral, a gente não vê, dentro da literatura do serviço social, e principalmente o que aborda o estudo social, trazendo essa dimensão do estudo de caso. Por quê? É como se a gente já partisse do estudo social para a instrumentalidade. Mas existe um caminho aqui, né? Qual é esse caminho? É exatamente o momento, né, da tomada de decisão, o momento de planejamento dessa intervenção que fará com que esse estudo social, né, seja ali realmente construído. Por quê? Quando você tem diante de você uma realidade, né, social aí trazida pelos usuários, você precisa inicialmente, antes de partir para as intervenções, pensar em quais as estratégias profissionais que vão conduzir à superação daquele quadro. É exatamente nesse momento que a gente está aqui chamando de estudo de caso. Então, é o momento, né, do planejamento, da compreensão, sabe? Onde a gente, muitas vezes, até cria uma espécie de destrinchamento, né, das situações que chegam até a nós.
Então, dentro dessa construção, né, do estudo social, a gente pode dizer que o estudo de caso está aí como um elemento, né, primeiro para que nós venhamos a partir para a instrumentalidade e aí compor realmente aquilo que é a sua construção. E quando a gente parte, né, para a operacionalização daquilo que a gente idealizou, né, nesse momento do estudo de caso, a gente vai trabalhar, né, com uma via, né, aí de mão dupla, que é parte da referencialidade teórica metodológica e também do acervo técnico operativo. Então, né, é essa relação tão sinérgica, tão íntima que existe entre o estudo social e o estudo de caso. Muitas vezes o estudo de caso fica subentendido, né? Mas ele é parte, sim, do estudo social. Mas, muitas vezes, a gente se depara com as situações que chegam até nós no cotidiano e a gente não sabe dimensionar, né, quais os elementos primeiros que a gente vai olhar para aquela situação. Porque a gente está olhando, né, um quadro, digamos assim, extremamente complexo, cheio das suas contradições, das suas vulnerabilidades, mas como que a gente vai tecer ali a via de enfrentamento? O que eu estou trazendo aqui é uma sugestão, tá? Para que você comece a se perguntar alguns elementos básicos dentro dessas situações. Primeiramente, identificar os direitos violados, se existem situações de violência contra e entre os familiares, ameaças de rupturas familiares, as situações potenciais para fragilizar os vínculos, né, como lutos, depressão, vícios, a saúde mental de uma forma geral, quadros de composição e recomposição familiar, né? E também a avaliação socioeconômica, né? Onde a gente consiga perceber a ausência de dificuldades de provisão, desemprego, redes de provisão, e é assim que a gente vai olhar para as situações. Eu trago até aqui um exemplo, né, para que a gente pense, né? O que chega para nós é o caso, né? E o caso está assim: aluno, né, do quinto ano do ensino fundamental apresenta baixas notas e dispersão em sala de aula. Apesar de ser direcionado para aulas de reforço escolar, não modificava o quadro. A professora do reforço escolar desconfiou de dificuldades de visão, compartilhou suas suspeitas com a professora de sala de aula, que enviou a solicitação de comparecimento aos pais. Como não foi atendida, resolveu encaminhar o assunto ao serviço social. O profissional de serviço social, após ouvir o relato da professora, que informou, ao perguntar para o aluno a razão dos pais não terem comparecido, revelou que sua mãe o deixa na escola e retorna para cuidar dos seus irmãos e que o pai não reside com eles. Com esses elementos, o estudo social foi iniciado, né, com o estudo de caso da situação. Então, é dessa forma que os dados chegam até nós. É uma história, né, ali complexa, eivada de contradições, de situações que precisam, né, merecer aí uma atenção. Porque quando a gente olha aqui para essa situação, por exemplo, a gente começa a levantar, né, dentro do estudo de caso, possibilidades, né, para que essa intervenção aconteça, né? Por exemplo, a gente está aqui lidando, né, com um aluno com baixas notas e dispersão em sala de aula. Então, aqui começa a problemática. Somente daqui a gente pode levantar várias situações, né? Se existem transtornos, distúrbios de aprendizagem, né? Que tipo de expressão da questão social incide para que o aluno tenha essa compreensão, essa condição, né, de baixa nota e dispersão na sala de aula. Ele, né, teve aqui uma primeira medida de reforço escolar, mas a condição se mostrava resistente. E aí a professora do reforço escolar começou a perceber que ele tinha ali uma questão de visão, né? E aí era uma questão já de saúde, né? Então, veja, a gente tem aqui algo que a gente poderia encaminhar
né, para psicologia ou para pedagogia, né, fazer os encaminhamentos. Aqui o serviço social poderia já levantar o seu estudo social, né, para entender como que alguma das expressões da questão social poderia estar incidindo, como, por exemplo, né, assim, o quadro de violência doméstica, onde a gente poderia dizer assim, um quadro de fome, né, de baixa nutrição. Então, seriam coisas que a gente poderia estar contribuindo para a solução, e bem como a questão de saúde, né, que a gente poderia estar fazendo um encaminhamento para a rede de saúde. Então, vamos continuar aqui, né? A gente só está destrinchando, por enquanto, a situação. Né, a professora compartilhou suas suspeitas com a professora de sala de aula, né? A professora do reforço escolar falou com a professora da sala de aula, que enviou uma solicitação de comparecimento aos pais, né? Aqui, né, encaminhou para o pai e para a mãe, mas não foi atendida. Então, já é mais um indício aí de uma ausência familiar, né, de envolvimento com a educação, né? Uma outra questão que o serviço social poderia intervir. O profissional de serviço social, após ouvir o relato da professora, que informou, ao perguntar para o aluno a razão dos pais não terem comparecido, ele, né, o aluno, revelou que sua mãe o deixa na escola e retorna para cuidar dos seus irmãos. Tá? Então, a gente já pressupõe aqui que tem outros irmãos menores, né? E, obviamente, merece também esse olhar, né? E o que essa mulher, né, ela vivencia, né? Ela é a chefe da família, né? É uma família monoparental, né? Como que se dá essa relação familiar? E que o pai não reside com eles, né? Então, entender aí essa dinâmica familiar seria fundamental. Então, aqui, veja, nós temos vários elementos para construir esse estudo de caso, né? Para começar o enfrentamento. A gente teria que anotar todas essas situações, né? E, a partir daí, está traçando o nosso enfrentamento, né? Para que a gente possa aí ter uma condição de contribuir com a realidade dessa criança. Então, vejamos aqui. Eu quero mostrar para vocês, tá? Aqui, digamos que é o início do nosso enfrentamento, tá? Eu vou colocar aqui, né, inicialmente, né, o que a gente listou nesse estudo de caso. Não reparem minha letra, tá, pessoal? Que eu estou escrevendo com o mouse aqui. Então, a gente viu, né, as dificuldades da aprendizagem. A gente pensou, né, em expressões da questão social que possam estar incidindo, como fome, violência doméstica, sonolência, dentre outras situações. A professora do reforço escolar falou da questão, né, da visão. Quando soubemos que era a mulher que levava a criança, o pai não reside, né? Entender a dinâmica familiar no que tange, né? Como que era essa organização, né, para a mãe, sempre no sentido de entender a origem principal, a origem de tudo, né, que é o quê? A nota baixa e a dispersão. Isso que chamou a atenção
da professora. Então, a gente está montando aqui formas, né, de criar o enfrentamento para isso. A organização da família e se existem lá, né, outros irmãos menores. Então, aqui está, assim, a gente pode dizer que nós estamos destrinchando, né, o estudo de caso, ele serve para isso, onde você destrincha a problemática e, a partir daí, você vai traçando agora estratégias para o seu enfrentamento. Né? A dificuldade de aprendizagem merece, de repente, um encaminhamento para uma psicóloga, né? Uma pedagoga. Aqui merece, né, fazer, talvez, visita domiciliar, entrevista com a mãe, encaminhar para uma consulta oftalmológica, e aqui entrar, né, aí por meio da instrumentalidade do serviço social, que eu já citei ali, visita domiciliar e as entrevistas. Então, assim, essa fase aqui, o que eu estou sinalizando em azul, é o uso da instrumentalidade. A partir daquilo que a gente vai colher de dados, né, a partir dali, a gente vai começar o enfrentamento, sempre visando, né, superar um obstáculo inicial aqui, que era a condição, né, da aprendizagem do menino em sala de aula. Então, né, se a gente parte aqui daquelas perguntas elementares, né, das violações de direitos, dos vínculos familiares, da avaliação socioeconômica, a gente vai percebendo, né, algumas condições que merecem a nossa atenção, né? Porque, a partir daí, vamos imaginar, né, que esse dado aqui da expressão da questão social, né, quando a gente começa a fazer o levantamento socioeconômico, a gente percebe uma dificuldade com a provisão, né? Então, a gente precisa entender se está já referenciado no CRAS, se tem aí acesso aos benefícios socioassistenciais, né? Se a família está sendo acompanhada, né, por meio dos serviços de atendimento integral à família, de convivência e fortalecimento de vínculos, e se está inserido, né, aí no acompanhamento para que essa dificuldade de aprendizagem também supere. Então, veja, de uma única situação, né, a gente começou aqui a abrir uma série de elementos que possam estar confluindo para que aquele, né, dado inicial da dificuldade que a professora encontrou esteja aí incidindo. E, a partir daí, a gente vai ter, né, a nossa condição de construir o nosso estudo de caso e dar respostas para aquilo que tem sido aí o desafio profissional. Então, vou ficar por aqui e te aguardo para o nosso próximo vídeo.